Alô, amigos e amigas. O objetivo desse vídeo é fazer a apresentação de um novo trabalho que eu estou começando a fazer agora. Ele vai ser descrito ao longo das próximas palavras aqui. Bom, como eu comecei dizendo, amigos, eu queria dizer para vocês que, em princípio, todas as pessoas que estão recebendo esse vídeo são pessoas amigas. Alguns mais recentes, outros amigos de longa data, e eu tenho até amigos de infância, embora seja mais difícil e mais complicado manter uma amizade à distância, não só do tempo, mas muitas vezes distâncias de pessoas que moram já há muito tempo mais longe. Mas todos são amigos, não é? E eu quero dizer para vocês também que eu dou muito valor às minhas amizades. E quanto mais passa o tempo, mais valor eu dou a elas. De modo que eu fico muito feliz de ter todos vocês como meus amigos. E acho que vocês não são os únicos, porque tem muita gente amiga, que não entrou na minha lista atual. Certamente entrarão nas próximas, né? Eu vou ter o prazer de ter contato com todos eles. Muito bem. Os meus amigos que não me veem há mais tempo devem ter estranhado as diferenças que houve no meu rosto. Isso aí é justificado pelo seguinte: eu estou com uma doença incurável, não tem vacina para ela, não tem remédio, e é uma doença que é pior do que a Covid, porque está espalhada no mundo inteiro e ela leva cada pessoa à morte, não tem jeito. Você já deve ter percebido que eu estou brincando, que essa doença, que não é doença coisa nenhuma, é a velhice, né? É a velhice. Na verdade, as pessoas que são mais saudáveis, mesmo na terceira idade, como tem sido chamado, elas querem agir, querem trabalhar, como é o meu caso agora, né? Aos 90 anos, estou começando um novo trabalho que está me entusiasmando muito. Daqui a pouco volto a falar nele também. Bom, também tem um problema que eu estou fazendo um tratamento com o dermatologista e ele deixa sempre uns sinais aí, né? Mas isso aí é questão de tempo também, passa logo. Algum tempo atrás, conversando com minhas 4 filhas, Eunice, Júnia, Beatriz e Cláudia, apareceu uma ideia de eu registrar os principais fatos e acontecimentos ao longo da minha vida. E eu achei a ideia muito boa e resolvi pensar nisso com mais atenção. E elas me incentivaram muito e acabou que eu aceitei e é o que eu estou tentando começar agora. Muito bem. Falando ainda de velhice, eu queria dizer o seguinte, que eu, graças a Deus, tenho uma saúde boa, estou saudável, tanto que posso começar um trabalho novo, como esse agora. E as pessoas que estão numa situação semelhante, não é que tem que ser 100% bem de saúde, isso não existe nem na mocidade, mas pessoas que têm ainda alguma condição de trabalho, de diversão, alguma coisa assim. Eu gostaria de aproveitar para incentivar essas pessoas que usem esse tempo dessa forma, porque vestir um pijama e sentar numa cadeira e ficar vendo televisão, eu acho que é a pior coisa que pode existir para alguém que esteja já aposentado e numa boa situação de saúde. Muito bem. Nessa reunião com as minhas filhas, eu fiquei então de fazer esse trabalho. Mas chegamos à conclusão que essas notícias e acontecimentos que aconteceram na minha vida, né, acontecimentos da minha vida, poderiam interessar não só a família, as pessoas da família, mas talvez alguns amigos, porque muitos deles estão diretamente ligados a acontecimentos e fatos que vão ser narrados aqui. Então, eu pensei em dar um título para esse trabalho, mas como a minha intenção é fazer um trabalho de narrativa livre, sem levar em conta datas, autorias,
Enfim, esse trabalho não são crônicas, não são memórias, nem qualquer título que a gente encontra em livros, capítulos, artigos, textos que a gente vem lendo ao longo da vida. Então eu perguntei a mim mesmo, esse título, como é que vai ser? Aí, pensando melhor, cheguei à conclusão que até que apareça algum título mais interessante, eu vou chamar esse trabalho de Como é que vai ser? Não é uma coisa muito usual, mas de qualquer forma, talvez uma novidade, né? E como é que vai ser? Vamos continuar o como é que vai ser? Bom, eu já falei com vários amigos que eu tenho uma memória muito boa. Minha memória é ótima. O grande problema meu é que ela dura muito pouco. Então eu preciso da ajuda de muitos de vocês que estejam interessados em participar desse trabalho, me ajudando a lembrar de coisas que pode me escaparem. Eu não gostaria que escapasse nada. É importante nesse início dizer para vocês que, infelizmente, alguém deixou numa caixa de papelão, inadvertidamente, no piso de um barracão que a gente tem lá no fundo da chácara, que costuma ser, na época de chuvas, costuma ser visitado pelas águas do rio. E essa caixa de papelão, infelizmente, se molhou, eu perdi muitos documentos, cartas, etc. Mas também consegui recuperar vários. Mas vocês não estranhem que muita coisa que eu vou mostrar esteja manchado. Essa mancha é resultado dessa água que na caixa de papelão, evidentemente, não preservou o conteúdo desses trabalhos. Mas muita coisa valeu a pena e vocês vão ver aí ao longo das apresentações que eu vou mostrar. O que mais que eu tenho que falar com vocês? Bom, eu queria, nessa altura, fazer um agradecimento a Deus. Primeiro, por ter nascido do lado dos meus pais, pessoas muito especiais. Depois, por ter tido 4 irmãos, maravilhosos irmãos, que me deixaram muito cedo. Antes, eu sou o resto da turma. Sei que não é muito bom falar em resto, não, mas eu sou, na verdade, é isso mesmo. Foi o que sobrou dos 5 filhos da Dona Maria e do Sr. José. Eu queria agradecer a Deus pelos 4 irmãos e também pelas minhas irmãs, cunhadas, que cuidaram dos meus irmãos, às vezes até com certo sacrifício, durante a vida deles, até a ida deles para o outro plano, né? E eu as chamo de cunhadas irmãs. E mamãe me chamava as noras de filhas, considerava como filhas. Eu acho que pelo trabalho que elas fizeram em relação aos meus irmãos e com os meus irmãos, elas são merecedoras desse título. São minhas irmãs, cunhadas irmãs. Muito bem. Eu preciso também de fazer outros agradecimentos. Por exemplo, tenho que agradecer meus amigos, vocês que estão me recebendo esse WhatsApp, né? Que Deus me colocou nas mãos, ou na minha vida, muitos amigos muito bons, eu gosto muito deles, gosto de todos, mas alguns a gente acaba tendo preferência pela forma como eles ajudaram no trabalho, enfim, em qualquer parte da vida que a gente tem que enfrentar. Agora, finalmente eu quero fazer um agradecimento especial a Deus por ter me dado minha adorada esposa, Nenzinha. Ela certamente será mencionada em vários trabalhos aí na frente, porque era uma pessoa magnífica, né? E devo demais a ela também, além das 4 filhas que eu já mencionei, né? E também o meu filho Fernando. Fernando foi o único homem dos meus filhos e ele morreu muito cedo. Uma pessoa admirável, um misto de cientista, músico, escritor de contos, lindos contos, inclusive um deles está até esgotado,
nós estamos cuidando da sua reimpressão para poder oferecer aos amigos, porque acabou já tudo. É um livro de contos maravilhoso, talvez o melhor livro de contos que eu tenha encontrado ao longo da minha vida. Bom, não só ele, mas também os outros filhos serão objeto de alguns comentários que eu vou fazer e cada um aparecerá na hora correta, na hora certa. Bom, de uma forma ou de outra, eu acho que cada filho, cada filha estarão presentes. E eu tenho muita satisfação porque eu as adoro, posso dizer, os adoro, incluindo meu filho, que já faleceu, mas por causa disso eu gostaria de, nesse trabalho, sempre que possível, eu não quero tornar um trabalho enfadonho, para parecer que eu estou fazendo uma confissão de família, não é isso não. Na verdade, eu vou descrever fatos que eu considero interessantes para quem vai assistir esses vídeos, mas de qualquer forma eles acabarão aparecendo, principalmente minha queridíssima esposa. Eu sei que é um lugar comum, né, agradecer a Deus por ela, mas é um lugar comum dizer que ela foi um presente de Deus, e foi mesmo, um presente de Deus. E com ela a vovó Castorina, mãe dela, que não foi sogra, ela foi uma segunda mãe. Bom, eu quero terminar essa apresentação falando uma coisa que eu acho que vai agradar pelo menos a maioria, né? Eu quero dizer o seguinte, para não dizer que eu não falei de flores, eu vou contar alguma coisa para alegrar esse contato nosso. Vou contar o caso de um cidadão que a vida dele era toda voltada para uma ideia de ver o Papa. Ele era religioso e o sonho dele era ver o Papa. E juntava dinheiro para fazer essa viagem a Roma. E ele cortava cabelo com um sujeito, um cabeleireiro de muito tempo. E ele, sem querer, caiu na bobagem de dizer para ele que ele estava juntando dinheiro para ir a Roma para ver o Papa. E esse cabeleireiro falou com ele, puxa, mas você vai jogar seu dinheiro fora? Ver o Papa? Você vai gastar dinheiro, vai chegar lá a Roma, o Papa vai aparecer numa janelinha lá em cima, você nem vai ver direito. Você tem muito mais coisas interessantes para gastar dinheiro. Não faça essa bobagem. E esse meu amigo, ele ficou amolado com essa insistência. Toda vez que ele ia lá para cortar cabelo, ele já não precisava mencionar o fato. O cabeleireiro logo já falava com ele, você já desistiu, não está pensando aquela bobagem de Roma para ver Papa, né? Ele falou, não, eu continuo e já estou quase na hora, porque o dinheiro que eu juntei para isso já dá para comprar a passagem e daqui a uns dias eu vou embora. Bom, passa o tempo, ele volta para fazer a última vez, antes da viagem, o cabelo, o corte de cabelo, e pediu, olha, você hoje capricha porque amanhã eu vou pegar minha passagem e vou, em seguida, viajar a Roma para ver o Papa. E o cabeleireiro, mais uma vez, insistiu, puxa, mas você vai mesmo? Não faça isso. Tem tanta coisa mais importante na sua vida, você vai gastar seu dinheiro para ver o Papa, você não vai ver o Papa vai aparecer numa janelinha, eu já te falei, você mal vai distingui-lo. E o rapaz, já muito chateado, falou com ele, olha, deixa isso para lá, eu já resolvi, já comprei a passagem, e você vai me ver sumido uns tempos, porque eu vou a Roma, eu vou ver o Papa. E aí foi, né? Aconteceu isso e ele foi. Quando ele voltou, a primeira vez que ele foi cortar o cabelo, o cabeleireiro falou com ele assim, bom, você desistiu da ideia, você não foi ver Papa, coisa nenhuma, né? Eu falei, não, fui sim, fui e foi muito bom. Ele falou assim, mas você conseguiu ver o Papa? Consegui. Ele desceu, conversou com as pessoas, conversou comigo, conversou com você, mas o que ele te falou? Não, ele olhou assim para minha cabeça, olhou e falou assim, cabelinho mal cortado, hein? Muito bem, espero que vocês tenham apreciado a piada, como muitas outras que eu espero apresentar daqui para diante, né? E eu, na próxima apresentação, eu quero voltar às minhas origens, quero falar dos meus avós, avô e avó maternos e avós
paternos, que tem umas interessantes histórias deles, principalmente do meu pai, do meu avô paterno. E, de qualquer forma, vocês vão perceber umas coisas interessantes, como é que eles viviam e viveram nos últimos anos do século XVIII, do século XIX e os primeiros anos do século XX. Acho que vocês vão gostar de ouvir isso aí. E na próxima apresentação, como sempre, vou falar alguma coisa para ninguém botar defeito. Até lá, muito obrigado. E brevemente eu vou apresentar o segundo WhatsApp para vocês sentirem. Agora, se alguém não gostar dessa sequência de WhatsApp, não tem problema não. É só sair do meu endereço e cuidar de outra coisa, não tem problema nenhum. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima vez, tá bom? Tchau!